Bom, gente, vamos começar aqui uma revisão, né? Essa semana ficou para fazer revisão do conteúdo que foi dado e para vocês colocarem as tarefas em dias, né? Então, nós vamos começar aqui com a primeira parte do nosso estudo sobre o trabalho de uma força. Vamos entender a palavra trabalho. Trabalho não é aquela ação que eu vou executar durante um mês e no final desse mês eu ter um valor monetário, seria um salário, porque eu executei o trabalho, né? Então, o trabalho não está no sentido de você executar uma ação e ter, entre aspas, uma premiação por causa desse trabalho. O trabalho da física seria a possibilidade que uma força tem de colocar um objeto em movimento. Então, se eu executo essa função, eu tenho uma força sendo aplicada no corpo e eu vejo que esse corpo eu consigo colocá-lo em movimento ou deformar ele, então eu estou aplicando, então eu estou falando que esse objeto de estudo está realizando trabalho, tá? E nós temos aí dois modelos de trabalhos, né, que a gente vai ver aqui. O trabalho da força paralela é quando eu tenho a força vetorial paralela ao deslocamento, que seria aqui, ó, a bolinha está saindo do ponto A e está vindo para o ponto B. E ela houve deslocamento. Olha o deslocamento aqui por ela executado. Então, ela sai de A, obedecendo a trajetória que a Sera está indicando lá para o lado direito, ó, a trajetória dela, saindo da posição A para vindo para a posição B. Então, esse trabalho aqui é um trabalho executado por uma força paralela, o vetor paralelo ao deslocamento. E o trabalho nós vamos representar pela letra grega chamada tal. O tal a gente calcula da seguinte forma: eu vou precisar da força que foi executado e o deslocamento que foi desenvolvido, né? Então, para mim, o trabalho vai ser igual a mais ou menos a força vezes o deslocamento. Por que mais ou menos? Porque se a bolinha estiver indo no mesmo sentido do deslocamento, então o trabalho vai ser positivo. Agora, se ela fizer o sentido contrário, olha aqui, ó, era para ela ir, essa bolinha do meio era para ir no sentido da trajetória, que está indicando lá para perto da bolinha B, mas ela não foi. Ela está vindo no sentido contrário, ela está vindo para A. E aí o trabalho aqui se torna um trabalho negativo. Então, aqui eu teria um trabalho maior que zero, positivo, e aqui eu vou ter um trabalho menor que zero, negativo. Tá? Então, por isso que vem o sinal mais ou menos. E esses trabalhos com sinal, eles têm nome. Quando o trabalho for positivo, ele vai ser chamado trabalho motor. Quando o trabalho aqui for negativo, ele vai ser chamado trabalho resistente. Então, olha aqui, trabalho maior que zero, trabalho motor, trabalho menor que zero, trabalho resistente. Tá? Então, é uma forma de você estar aí determinando o valor do trabalho executado pela ação de uma força, certo? Seguindo, a unidade do trabalho ela é dada em joule. É a mesma unidade de energia que nós vamos ver lá na frente. Então, terminei meu cálculo, eu preciso colocar a unidade junto lá. Deu 30. Deu 30 o quê? 30 joules, que é o valor do trabalho executado. Tá? Então, vamos lá. Trabalho da força não paralela. Quando ele fala trabalho da força não paralela, é porque, olha o caso aqui, ó. Aqui eu tenho, né, uma força F1 produzindo uma força resultante com um ângulo de abertura. Aqui já não é paralelo mais, aqui está tendo um ângulo de abertura. Então, nesse caso, o trabalho ele vai ser determinado pela força resultante vezes o deslocamento, porém, agora eu vou ter que aplicar o cosseno desse ângulo que vai aparecer. Vai aparecer um valor de ângulo aqui, cosseno de θ. Então, aqui eu conseguiria determinar o meu trabalho, tá? Então, assim, o que acrescentou na equação a primeira para a outra? Só a abertura angular, a aplicação do cosseno aqui no meio dos dois vetores, beleza? Então, aqui está a nossa equaçãozinha para o deslocamento que tem a força resultante, ela não é paralela, certo? Vai seguir por essa equação aqui. A próxima é o trabalho executado por um gráfico.
provavelmente vocês vão deparar com questões que tenham gráfico. E aí, nesse caso, a força vai variar. Ela pode variar ou não, vai depender muito da situação. Mas, tem como a gente determinar o trabalho, quando eu perceber que no gráfico está me indicando uma variação de força, é necessário que eu calcule a área dessa figura. Por isso que está escrito aqui, ó, essa nomenclatura matemática está querendo dizer para mim o quê? Que a área é numericamente igual ao valor do trabalho. Então, está querendo dizer que se eu usar a geometria plana calculando a área da figura, logo, esse valor corresponde ao valor do trabalho executado, né? Então, cada figura tem a sua forma de calcular a área, certo? Então, é ficar atento qual figura vai estar aí aparecendo, certo? Beleza? Então, nós vamos começar a fazer alguns exercícios, colocar isso aqui em prática, fazer essa revisão, que é a semana da revisão. Vocês vão colocar o conteúdo bonito em dias no caderno, quem não tem isso aqui, coloque, né? As questões já resolvidas, resolvida para vocês verem como que funciona. Coloque todos organizados no caderno para que vocês possam estar me enviando, quem estiver me devendo atividades ainda, tá? Então, eu só escrevi como observação aqui para você o que está escrito aqui, ó. Trabalho é numericamente igual à área. Geometria representa a área geométrica, desculpa. Trabalho é numericamente igual à área geométrica que representa o gráfico. Então, cada área dessa aqui vai ter uma figura. E eu estou percebendo que essa figura aqui, só olhando assim, né? Porque a gente não tem valores, né? Mas se ele estiver lados diferentes, paralelos, né, a gente pode determinar que seria um retângulo. Agora, se tiver todos os lados semelhantes, aí poderia ser um quadrado. Então, cada gráfico vai trazer uma figura diferenciada para você, certo? Então, vamos lá para algumas questões. Essa questão aqui, perceba que a pessoa está empurrando o carrinho. Houve deslocamento. Olha aqui, o deslocamento representado pela letra S, tá? S, para mim, quer dizer deslocamento. Houve um deslocamento, saindo dessa posição para essa outra aqui. E aí, então, eu posso falar que esse rapazinho aqui está executando trabalho. Então, como ele está executando trabalho, então nós vamos determinar pela equação do trabalho. Vamos lá. O trabalho é força vezes deslocamento. Quando eu começo a ler a questão, eu vejo que, olha o que ele fala. Aplica-se uma força horizontal de 10 newton sobre um corpo que se desloca em uma trajetória retilínea de acordo com a equação. No SI, calcula o trabalho realizado em 5 segundos. Então, quando eu vejo o enunciado, ele me deu a força. Olha ela bonitinha aqui, colocada para você, ó. 10 newton. Eu tenho que achar quem é o meu deslocamento nesse tempo aqui, ó. E aí, para fazer isso, eu vou fazer aqui no rascunho, você vai pegar a equação que o exercício te deu. Olha lá, vamos lá fazer uma jogada para achar esse deslocamento. Vai fazer isso. E no lugar do tempo, galera, ó, onde tiver tempo, você vai jogar o valor que ele deu, que foi 5 segundos. Estou jogando lá, ó. Analisa comigo. 10, 3, 5, porque o tempo vale 5, mais 5 ao quadrado. Então, o meu S, que é o deslocamento, é 10, mais 3 vezes 5, 15. Mais 5 ao quadrado vai dar 25. Né? Então, 15 com 25, 40, com 10 vai dar 50. Então, o deslocamento que ele executou aí foi 50 metros. Então, está aqui bonitinho fechado. Então, aqui, você já tem a força, porque o exercício já te deu, lá em cima no enunciado. Você acabou de calcular o deslocamento, então agora é só calcular o trabalho, certo? Como eu gosto de deixar as coisas, isso aqui é um rascunho, né? Eu deixo arrumadinho para vocês, só estou seguindo a ordem do meu rascunho, ó. Eu estou bem aqui já, ó, 10 vezes 3 vezes 5 e 5 ao quadrado. 10, 3 vezes 5, 15, 5 ao quadrado, 25. Então, a meu deslocamento aqui deu 50. Foi o que nós fizemos aqui no rascunho. Agora é só jogar aqui, gente, olha.
A força vale 10, tá ela aqui, ó. O deslocamento executado vale 50. Então, 10 vezes 50 dá 500. Só que a resposta ela não deixou assim, ela colocou em potenciação. Seria 5 vezes 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Porque 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 5 dá 500, certo? Então, 5 vezes 10 ao quadrado, joule. Então, olha lá a nossa resposta aparecendo aqui, certo? Então, é uma questão bem tranquila. Você só tem que saber que não apareceu o gráfico, não precisa calcular a área, né? Você já aplica a equação aqui, ó, do trabalho direto, certo? Vamos seguir para mais uma questão. Aqui já está aparecendo uma área, né? Então, vamos fazer ela. Um corpo desloca-se em linha reta sobre a ação de uma única força paralela à trajetória. No gráfico, representa a intensidade da força em função da distância percorrida pelo corpo. Durante 12 metros de percurso indicados no gráfico, qual foi o trabalho realizado pela força que atua no corpo? Então, aqui, eu vou calcular o trabalho. Eu já vou dizer que o trabalho é numericamente igual à área. Qual área? A área dessa figura aqui, abaixo da linha azul aqui, ó, essa área aqui. E essa área, para nós, o que ela é? Ela é um trapézio. E o trapézio, lá na geometria, ela é calculada com a área dela. Eu preciso pegar a base maior, somado com a base menor, vezes a altura dela, dividido por 2. E aí nós vamos lá. Base maior seria essa parte maior dele, a base maior. E aí está caindo em 2 pedaços, 2 valores. Ó, caindo no 12, que é o último, e o primeiro aqui, que é o 0. Então, é 12 menos 0. Vai dar 12. Mas a base menor é essa parte de cá. Ó. Cai em cima de 2 valores, do 10 e do 4. Do 10 não, desculpa, do 8 e do 4. 8 menos 4 vai dar 4. E a altura? A altura, ela está bem aqui, ó, dentro da figura. A altura, eu vou jogar lá no eixo Y. Olha lá. Também caiu em 2 valores. Caiu no 15 e caiu no 5. Então, eu vou subtrair aqui, eu vou conseguir achar a altura. Deu 10 aqui. Então, a altura nossa, 10. Dividido por 2. Pronto, agora é só resolver isso aqui, ó. 12 mais 4, 16. Vezes 10, dividido por 2. 16 vezes 10 vai dar 160. Dividido por 2, então eu vou ter 80 joules. Então, tá aí a nossa resposta da questão, né? Então, esse aqui é o nosso rascunho. Vamos lá para a parte organizada. A base maior seria o 12, aqui. Base menor, 4. A altura, 10, dividido por 2. Então, 12 mais 4, 10, que é a altura, dividido por 2. Então, vou apagar aqui. Vou apagar aqui, aí vai ficar lá o que a gente pontuou, ó, 160 dividido por 2. Isso é feito no rascunho. Deu 80 joules. Então, as questões de trabalho, ela é bem tranquila. É só você conseguir se organizar para estar aí resolvendo ela, certo? Então, aí, galera, tá o capítulo de trabalho que vocês devem colocar no caderno, tá? E se organizar. Então, quem está devendo essa atividade, por favor, coloque ela em dia, né? E envie, porque tem muito aluno que está devendo essa atividade aqui, e não é pouco não, viu? Um abraço para vocês e até a próxima semana.